Então, galera, bora com uma questão aqui da SpaceX do ano de 2020. Recente essa prova. Essa questão, ela fala de dinâmica, então é um problema que a gente tem que resolver sobre dinâmica. A primeira coisa que você deve fazer para ter mais agilidade na resolução da questão é ir direto na pergunta e ver o que a questão quer saber. Então vamos ver aqui, ó. A intensidade da força horizontal F aplicada ao bloco B nas condições abaixo, capaz de tornar iminente movimento. Então ele quer a força F que está sendo aplicada no bloco B. Eu já desenhei o sistema aqui, e é em cima desse sistema que nós iremos trabalhar. Então ele quer essa força F. Então você já deixa anotado aqui. Ó. A primeira coisa que você deve fazer é olhar a pergunta da questão. Ok. Agora vamos retirar os dados. Primeiro vamos ler, né, para ir retirando os dados e entender a questão. Um bloco homogêneo A de peso 6 newtons, esse bloco aqui, ó, A, de peso 6 newtons. Então você retira o dado. Está sobre o bloco homogêneo B de peso 20 newtons. Retira o outro dado. Ambos em repouso. O bloco B está na iminência de movimento. Ok. Isso aqui é um dado. Significa que a força resultante é igual a zero. Toda vez que você vê iminência de movimento, em repouso, quase se movimentando, então você pode escrever força resultante do sistema igual a zero. É um dado muito importante para a resolução da questão. Continuando. Força horizontal conforme o desenho abaixo. O bloco A está ligado por um fio ideal tracionado ao solo no ponto X. Então este é o fio aqui, que o bloco A está ligado. É tracionado, que tem uma tração. Então você desenha a tração aqui. Tração. Força de tração atuando no bloco A, ok? Está tracionado no ponto X, fazendo o ângulo com a horizontal. Este ângulo aqui, ó, tetra. E enquanto que o bloco B está sendo solicitado por uma força F, né, horizontal, esta aqui, conforme o desenho abaixo. Os coeficientes de atrito estático entre o bloco A e o bloco B é 0,3. Então, um dado, anote. É o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o B, vale 0,3. O coeficiente de atrito estático entre o bloco B e o solo vale 0,2, então você anota também. 0,2. Ok. Aí ele quer aquela pergunta que a gente já leu. A força que está sendo aplicada no bloco B aqui, que deixa todo o sistema na iminência de movimento. Então, a primeira coisa, essa aqui é uma questão complexa. A primeira coisa que você deve fazer diante de uma questão complexa é separar todo esse sistema em sistemas parciais. Ou seja, vamos analisar as forças que atuam primeiro no bloco A, depois no bloco B, para assim achar essa força F aqui que está sendo aplicada. Ok, vamos fazer isso então. Para o bloco A, o que nós temos? Vamos fazer o desenho aqui. No bloco A, nós temos o peso dele, que atua sobre ele, então peso de A, inclusive a questão deu já este valor. E tem a normal, que atua no bloco A para cima, devido ao peso B, ao peso do bloco A e devido à tração. Então eu vou chamar de normal em A, ok? É a normal aqui, é a força de reação ao peso do bloco na superfície aqui, em relação a essa tração aqui, que ela tem uma componente na parte Y. Agora a gente vai decompor essa tração aqui no eixo X e no eixo Y. Então, para o bloco A, no eixo Y, a gente tem a força NA e o peso A atuando sobre ele. Além disso, nós temos a tração atuando. Ela atua no eixo Y ou no eixo X? Nos dois. Como ela atua nos dois, nós devemos decompor. Viu que ela está em diagonal? Então ela atua nos dois eixos, X e Y. Decompondo, primeiro a gente desenha o plano cartesiano em cima dela e a gente decompõe ela. Aqui vai surgir uma tração em X, certo? Aqui é o eixo Y e aqui o eixo X. E uma tração aqui, ó, tração no eixo Y, ok? Certo. Decompomos então a tração. Então, no bloco A, no eixo Y atua a força NA, o peso de A e a tração em Y. A gente achou todas as forças que atuam no eixo Y. Agora vamos achar as forças que atuam no eixo X no bloco A. Mas primeiro vamos escrever o que a gente acabou de achar, no eixo Y. Então, Y, para o eixo Y nós temos NA mais peso de A mais a tração em Y. Isso tudo igual a zero, certo? Beleza, nós encontramos a força resultante, que é igual a zero, no bloco A, no eixo Y. Agora vamos fazer a mesma coisa para o eixo X. No eixo X, o que nós temos aqui atuando no corpo A? A tração que nós decompomos no eixo X, vamos escrevê-la aqui, tração em X. O que mais? Nós, além disso, temos a força de atrito entre o bloco A e o bloco B.
concorda comigo que quando o B ele se locomove para lá através dessa força, há um atrito aqui que impede o A de se mover também, que é a força de atrito entre o bloco A e o B? Então vamos considerar essa força em direção para lá. Força de atrito. Chamaremos ela de FAT A. Então, FAT A. No eixo X, as forças que atuam no bloco A são só essas. Então, igualamos a zero, já que a força resultante é igual a zero. Então, sempre que a força resultante for igual a zero, para o eixo Y e para o eixo X de todo o sistema, sempre o somatório dessas forças também será igual a zero. Ok, nós temos as duas equações aqui. Agora vamos substituir aqui o valor delas e calcular as incógnitas aqui que surgirão e assim resolver todo o problema. Mas antes vamos passar para o corpo B. Lembrando que eu disse que esse exercício é complexo, por isso ele é mais demorado de ser resolvido. Para o corpo B, no eixo Y, que forças temos atuando aqui? Peso de B. Além disso, nós temos a FAT, dessa vez entre o bloco B e o solo. Quando o bloco B ele se locomove para lá, vai surgir uma força de atrito no solo que impede o B de ir para lá. Surgir bem aqui, digamos assim. Chamaremos ela de FAT B. Força de atrito entre o bloco e o solo. Não só isso, não só ela de atrito. Além disso, temos uma força de atrito, que é a mesma aqui, que a gente colocou aqui, que vai impedir o bloco B de ir para lá também, que é a força de atrito entre o A e o B, que é a FAT A. Ela está bem aqui. Então, para o eixo X, vamos colocar as forças que atuam sobre o bloco B. Para o eixo X, nós teremos essa força aqui, que está no eixo X, força F, inclusive é a que queremos calcular, mais a força de atrito entre o bloco B, a FAT, né? Entre o bloco B e o solo, mais a força de atrito entre o bloco A e o bloco B, que é a FAT A. Isso tudo igual a zero. São as únicas forças que atuam no bloco B no eixo X. Então, igual a zero. Para o eixo Y, teremos que no corpo B, atuando peso em B, mais a normal em A, essa normal que atua em A também atua em B. Na verdade, é B que gera essa normal em A, devido ao peso de A e a tração em Y. Então, nós consideramos ela aqui também, normal em A. Além disso, tem uma outra normal, que a gente vai chamar de normal em B, que é a força de reação que o solo faz sobre o bloco B. Então, chamaremos ela de normal em B. Ok. Isso tudo igual a zero. Agora vamos ter que adotar um referencial para poder resolver as equações. Então, os vetores que estiverem para cima serão considerados positivos e os que estiverem para baixo, negativo. Para a esquerda, negativo e para a direita, positivo. Ok, agora é só resolver as equações, começando pelo corpo A. Vamos pegar a equação do eixo X. A tração em X é a tração, é o T cosseno do ângulo tetra. Por quê? Por trigonometria, vocês vão perceber que esse ângulo tetra aqui, ele também está entre a tração aqui e o eixo X. Então, essa tração em X é igual a T cosseno tetra. Isso aí é por trigonometria, eu nem vou me estender muito nisso para o vídeo não ficar extenso. Então, T cosseno tetra mais ou menos, vamos ver aqui. A FAT A, essa força de atrito aqui, ela está para a esquerda, então é menos. Menos a FAT A, que é a normal em A vezes o coeficiente de atrito entre A e B, que é esse aqui. Isso tudo igual a zero. Ok, vamos resolver então. T cosseno. Cosseno vale 0,6. 0,6 T menos NA. A gente não sabe ainda, mas nós sabemos o coeficiente, que vale 0,3. NA igual a zero. Ok, agora multiplicamos por 10 para tirar as casas decimais, ok? 6T menos 3NA igual a zero. Vamos para o eixo Y, agora para o bloco A. A equação em Y. NA está para cima ou para baixo? Para cima, então é positivo. NA. O peso de A está para baixo, então será negativo. Ele vale 6. Menos 6. A tração em Y ela está para baixo, então ela será negativa. Então já vamos substituir por T seno do ângulo tetra. Se o Tx é T cosseno, o Ty é T seno. Então isso tudo igual a zero. Ok, resolvendo, vamos ter que NA menos 6 menos seno vale quanto? 0,8, então é 0,8
T. Isso tudo igual a zero. Pronto, temos duas equações e duas incógnitas. É só resolver então este sisteminha que encontraremos a resposta para o valor de NA e T e posteriormente a resposta para a força F. Resolvendo o sistema, a gente acha que a normal em A vale 10 newtons e a tração 5 newtons. Agora é só ir para o corpo B. Vamos pegar a segunda equação aqui, a equação em Y. Peso de B está apontado para baixo, então será negativo. Menos 20. Corpo B, hein? Nós estamos trabalhando. Então tá, menos 20. NA, para cima ou para baixo? Para baixo, no corpo B. No corpo A é para cima, mas no B é para baixo, que é a força que age sobre o corpo B, que é derivado do peso A e da tração Y. Então, se é para baixo é negativo também. E ela vale 10. O NB nós não sabemos, mas ele está para cima ou para baixo? Para cima. Então ele é positivo. NB. Isso tudo igual a zero. Então daqui nós tiramos que NB vale 30 newtons. Ok. Agora é só partir para a equação em X. A força está para a direita ou para a esquerda? Para a direita, então ela será positiva. É que queremos saber. Mas a FAT B, ela está para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, então será negativa. Lembrando que a FAT B é a normal em B, vezes o coeficiente entre o B e o solo, 0,2. A FAT A está para a esquerda também, então vai ser menos. A normal em A a gente sabe que é 10, vezes o coeficiente que vale 0,3. Isso tudo igual a zero. Ok. Força vai ser igual a... O NB a gente sabe, descobrimos que é 30. Vezes 0,2. Menos 10 vezes 0,3 igual a zero. Resolvendo, vamos achar que a força vale 30 vezes 0,2, vai dar 6. 6 mais 3, 9. 9 newtons. Pronto, achamos a resposta da questão. Vale 9 newtons, esta força aqui que pediu. Então é isso, galera. A questão ela é complexa no sentido que ela é bastante trabalhosa. Exige um tempo a mais para você resolver. Mas não é difícil, só por ser complexa. É só você montar o referencial, positivo, negativo, dependendo do que você vai escolher, plotar as forças que atuam nos corpos e separar cada corpo e calcular as equações para o x e para o y. E assim fazer o sistema de equações e ir achando as incógnitas até você achar o que a questão quer de fato, que neste caso é a força F. Então, até mais, até o próximo vídeo e obrigado a todos.